bird on a tree. Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta a mais uma missão falando sobre vinhos. Meu nome é Marco Alvim, sou consultor internacional de vinhos, estou nesse mercado há 40 anos. E hoje nós temos um grande convidado, um ilustre e ao mesmo tempo um grande amigo. Ele é um escritor, um grande escritor, um palestrante, um gestor de assuntos pessoais, especialista em gestão pessoal e radialista. Ele tem já escrito 25 livros, dentro desses 25, 12 estão em 51 países, ou seja, são 51 línguas. Olha que legal. E o livro mais vendido, o best-seller dele é A Semente de Deus. Depois ele vai falar sobre isso daí. Aqui ele já está, vamos colocar ele aqui. Ele está entrando, vamos ver. Então, Fala, Romão, tudo bom? Querido Marco, grande como amigo. É que vai? Tudo bem? Bem, e você? Prazer estar aqui com você. Ah, legal. Deixa eu só então terminar, a gente já fala. Então, o livro mais vendido dele, o best-seller, A Semente de Deus. Nem me atrevo em falar do currículo dele, que a gente vai esgotar nosso tempo aqui no Insta e não vai conseguir terminar. Então, nem vou falar. Basta isso que eu falei, palestrante, escritor, gestor pessoal e radialista. Então, senhoras e senhores, aqui com a gente, César Romão, falando do tema entre livros e vinhos. E aí, Romão, tudo bom? Marco Alvim, primeiro eu quero lhe cumprimentar pela sua brilhante carreira como consultor internacional de vinhos. Obrigado. Você que criou o primeiro clube de vinho do Brasil, você que tanto tem dedicado a sua vida a essa preciosidade chamada vinho, e eu acompanho sempre as suas lives. Você tem aí lives maravilhosas sobre vinhos, com instruções fantásticas. E, além disso, é um amigo querido. E agora eu estou muito alegre, porque você criou uma live chamada Entre Livros e Vinhos. Eu quero lhe parabenizar. Olha que coisa maravilhosa. Abrindo espaço para escritores, e eu praticamente estou aqui na estreia desta que será, sem sombra de dúvida, uma das lives mais concorridas do Brasil. Mas não melhor do que você para falar sobre isso daí, óbvio. Estou muito feliz de estar aqui com a gente. E, obviamente, hoje a gente vai tentar fazer uma harmonização. Vamos começar com um brinde, ué. Ah, claro, brinde aqui, ó. Vou falar de vinho. Saúde, a nós e a todos que estão aqui com a gente. Saúde. Saúde a todos nós. E você então, que não pegou uma tacinha de vinho aí, pega, porque a conversa vai ser boa. Isso, dá tempo, vai ser boa, vai ser legal. E você agora nessa pandemia, como todo mundo está confinado, se você escreveu 25 livros todo esse tempo de carreira, imagina você confinado, você deve ter escrito aí vários temas, né, vários livros. Então, Marco, eu nessa fase, eu terminei um livro, que é esse aqui, o pessoal vai ver invertido aí, mas não tem problema. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, que vai chegar aí às livrarias. E este livro, ele é uma série. Então, serão ensinamentos bíblicos para jovens, ensinamentos bíblicos para a felicidade, ensinamentos bíblicos para a saúde, e por aí eu praticamente aproveitei a pandemia e estou escrevendo essa série, que será lançada a cada ano e meio, cada 2 anos, mas não tem problema, né? Já estou escrevendo aqui, aproveitando esse tempo de reclusão. Eu fiquei outro dia refletindo, você escreveu 25 livros, ainda fazendo palestras, viajando pelo Brasil, você não parava, né? Eu falava, vamos almoçar, vamos jantar, não posso, eu estou aqui em Fortaleza, eu estou aqui no Acre, eu estou aqui não sei aonde. E ainda conseguiu escrever, agora com a pandemia, vai escrever vários livros, né? Aliás, eu quero lhe parabenizar também, porque tenho sido aí plateia das suas palestras, fui plateia das suas palestras, as quais você realizava aí antes da pandemia, e com certeza agora eu tenho acompanhado algumas aí
pela mídia digital também. Então, Obrigado. parabéns. Obrigado. Marco Alvim é um grande palestrante sobre esse tema de vinho. Mas sempre com a sua ajuda, que não ter um professor como você é a coisa singular. Estou muito feliz de ter você como amigo e como uma pessoa que ajuda e indica. Obrigado. Que dá dicas, né? Você sabe que eu Obrigado. estava mexendo nas minhas coisas. Olha a capa da Semente de Deus. Lembra desse? Lembro Primeira dessa edição, capa, né? É a primeira essa edição. capa, na realidade, foi a primeira capa da editora Planeta, quando eu fui para a editora Planeta. A Semente de Deus, ela é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Inclusive, ele está numa campanha. Você pode entrar no meu site, adquirir o livro A Semente de Deus e recebe autografado. Até este momento aqui da nossa live, da sua live, eu sou o único autor no Brasil que está entregando um livro autografado na casa do leitor. Que legal. Criando, né? É isso aí. A gente tem, na crise, tem que criar esse criou bacana. Obviamente vai ter outros seguidores, depois disso daí vai ver que o sucesso que você está fazendo vai fazer também. Mas o importante é que você é o pioneiro. Isso é o que interessa. E você que colocou essa ideia no mercado. Receber em casa um livro autografado. Que legal, sensacional. Não dá para ir até a livraria do lançamento do livro, você vai até a casa da pessoa. Pelo menos esse autor aqui vai até a sua casa. Né? Exatamente, legal. Eu não achei o outro, acho que eu emprestei, eu tenho aqui o Seu Futuro Depende de Você. Isso. Ainda tenho mais 3, eu não acho, aquele... Não, mas eu acho que você, se procurar, vai achar a coleção toda aí. Viu? Aquele que eu mais gostava... Você é um leitor Milagre, querido, Milagre do Acaso. Do Acaso, aquele, eu acho que eu emprestei para alguém, não sei onde foi parar, mas aquele é legal. Você sabe que, e você que fala muito de Bíblia, né? Porque você é uma pessoa, outro dia eu vi uma live sua, que desde jovem você já ajudava na igreja, era coroinha, né? Então você já está bem envolvido. Eu estava lendo outro dia, achei na Bíblia, Isaías 5.11, que dizia assim, ai de vós que levantam de manhã a beber vinho e chega à noite embriagado de vinho. Já está isso na Bíblia, imagina. E aí eu ainda, você pesquisando, você encontra que livros de origem sagrada mencionam a presença do vinho na dieta cultural da humanidade. Que interessante. Olha, Marco, né? É bacana você tocar nesse assunto. Você sabe que durante as minhas pesquisas e eternas leituras aí na Bíblia, você sabe que o vinho ele é citado 215 vezes só na Bíblia. 180 vezes é no Velho Testamento. Apesar que a Bíblia ela não usa a palavra vinho, né? Você tem algumas palavras que são as palavras que são usadas. Então na Bíblia, quando você lê Iahim, Tiroche, Shecar, Oiunus, Siquera, Geulos, tudo isso é vinho. Então são 215 relacionados a vinho, são 215 menções ao vinho. Eu acho bacana você tocar nisso, porque você sabe que o vinho, ele começou na Bíblia, começou com Noé. Noé talvez tenha sido o primeiro viticultor da história da humanidade. Viticultor é aquele que cuida a planta e estuda a uva. E produz. O vinicultor é aquele que transforma a uva em vinho. E você sabe que Noé, quando ele foi para a arca, Deus indica algumas sementes para ele e fala assim, olha, você vai levar essas sementes, Noé, e quando a arca ancorar, quando o dilúvio acabar, você vai plantar estas sementes. E o dilúvio acabou, e Noé cumpriu o desígnio de Deus. Então, o desígnio de construir a arca, o desígnio de levar um casal de cada animal, a sua família, e essas sementes. E quando acaba o dilúvio, Noé realmente começa a plantar essas sementes, que, segundo pesquisas, eram sementes da uva Racatistele. Ela é uma uva hoje, você sabe disso,
e você dá aula sobre isso, encontrada na Geórgia, que é um país incrustado ali entre o Mar Negro e o Grande Cáucaso, onde a Ásia e a Europa acabam se fundindo num país só, e no século XVIII foi anexada à Rússia, depois, em 91, essa região pediu a independência e conseguiu. Eles têm lá só lá, mais de 500 tipos de uvas, e por incrível que pareça, é a uva mais consumida pelos americanos. Não são as uvas francesas, são as uvas dessa região. E Noé plantou essa semente, nasceu, ele foi lá, fez um suco, esqueceu o suco lá na tina, a fermentação tornou o suco alcoólico, Noé se embriagou. Inclusive está na Bíblia, Noé se embriagou. E quem visita a Capela Sistina, por exemplo, ou quem já visitou, vai ver que Miguel Ângelo tem uma parte do teto da Capela Sistina que Miguel Ângelo pinta Noé embriagado, ancorado pelos seus filhos. Então esse é o primeiro registro bíblico da existência do vinho. Então eu acho até que o deus do vinho devia ser Noé. E não Dionísio, né? E não Dionísio, nem Bacchus, essa turma toda aí. Né? Você vê, então a gente fala de realmente uma bebida bem milenar, né? Bem antiga. Que legal. Mas aí também tem os escritores, né? O Eça de Queiroz adorava o vinho do Porto e outros escritores da época gostavam de vinho francês e vinhos portugueses. Olha, eu vou fazer um desafio para você aqui, então, já que você tocou nesse assunto. Eu tenho a minha versão, vou ver a sua agora aqui, já que você é um consultor internacional de vinhos e eu sou aqui um autor. Fala uma coisa para mim, Marco. Quem estiver lendo um romance, que vinho toma? Quem estiver lendo um livro de aventura, quem estiver lendo uma ficção, qual é o vinho que você, como consultor internacional de vinhos, recomenda para cada tipo de literatura? Ficção, não ficção, espiritualidade? Vamos lá, vou falar, bacana, boa pergunta. Mas deixa eu só terminar que eu li, esse texto eu tinha guardado faz tempo, e como a gente entrou nesse foco desse título, eu fui fuçar, achei. Faz tempo que eu tenho guardado. Mas que legal. O que eu achei muito interessante, quem escreveu isso daí. Enfim, seja a preferência dos escritores pelos vinhos franceses do Porto ou pelo champanhe, cada país, cada literatura, cada escritor molha sua pena e baseia na escritura ou obra em garrafas marcadas por aromas distintos. A prova disso está demonstrada nos grandes trabalhos realizados. Então, os escritores, principalmente os antigos, sempre gostaram de escrever com vinho. Então, essa harmonização, entre aspas, tanto para quem lê, para quem escreve, é interessante, né? Então, vamos lá, em cima da sua pergunta, um vinho, bom... Romance, não... ficção e não ficção, pronto. Tá, romance um clássico. Isso daí não tem estudos, tá? Isso daí é em cima de experiência, é uma conjectura em cima desses 40 anos, eu já experimentei, então chego a uma conclusão, não tem estudo científico. Mas se a gente falar de um romance, de um clássico, você vai tomar um vinho mais leve, com uma uva Pinot Noir, um Gamay, porque você, principalmente, tem livros que você se envolve tanto, você entra tanto no vinho, que você começa a ter emoções, né? Então, você lê um romance, você começa a até liberar serotonina, então nada como um vinho mais leve para acompanhar essa alegria, essa sensação que está acontecendo dentro da leitura. É tão gostoso estar dentro do livro que eu, por exemplo, não gosto de ler um livro e depois assistir o filme desse livro. Porque você criou personagens, você criou lugares, e quando você vai ver no cinema, não era aquilo que você tinha imaginado, você fica meio decepcionado, né? Aí um livro de ação, de horror, policial, aí tem mais movimento. Então, obviamente, depende também como você se envolve na leitura, você pode ter emoções fortes, você pode liberar adrenalina. Eu acharia melhor um vinho com um teor alcoólico mais elevado, porque dá uma relaxada, né? Você vai ficar mais feliz, então você consegue ter uma leitura até um certo ponto mais tranquilo do que ficar bem
com adrenalina no corpo, depois vai dormir, muitas vezes as pessoas gostam de ler à noite, já não seria legal, e o vinho dá uma relaxada legal. Aí você tem os contos, né, literatura, ciência, tecnologia. Aí o ideal seria um espumante. O espumante ele é mais leve, ele tem um teor alcoólico de 9,5 graus a 10. O espumante, de modo geral, ele é um ícone, tanto na gastronomia, que ele praticamente combina com quase qualquer prato, raro alguns pratos que não, e também com a leitura. Você viu, nós fizemos a live anterior, nós colocamos uma espumante para harmonizar com o chocolate. Então, a espumante podia ser também qualquer um desses temas, que combinaria bem, mas espumante é mais suave, então te deixa mais tempo concentrado num tipo de leitura dessas mais técnicas ou mais uma literatura religiosa ou coisa assim. Então, essa seria a minha indicação. Não sei se... E você, o que você acha? Boa, não vou nem falar a minha aqui, mas tá bom, eu vou falar. Olha, você não reparem esses colegas que estão fazendo esse som aí, porque eu tenho uma turma aqui em casa que gosta de participar de live, que é Terra Nova, que parece um urso, né? E mais alguns aqui. Então, quando eles não participam, eles ficam dizendo lá, Romão, quero entrar nessa live. Quer chamar atenção, né? Quer chamar atenção. Olha, eu particularmente, romance, por exemplo, eu acho que se você tomar um vinho que fique mais permanente e te acompanhe mais, né, que você não perca rapidamente o sabor dele, é bacana, porque aí você fica com o vinho mais tempo no seu paladar. Outros livros, eu costumo pensar assim, tome o que você gosta. Eu recomendo sempre o romance mais permanente. Outros tipos de livro, o vinho que você gosta, e livro religioso, não tome nada, tome água, entendeu? Porque ali você está num momento de oração. Agora, quando acabar de ler o livro religioso, aí sim, faça igual o padre lá, quando termina a missa, né? Aí você torna o copo. É isso aí. E uma coisa interessante, você sabe que eu faço uma coisa que talvez possa servir aqui para os nossos queridos seguidores aqui. Quando eu tomo um vinho, que o vinho me acompanha de maneira permanente naquele livro, e eu ligo o vinho ao livro, eu tiro o rótulo dele e ponho dentro do livro. Aí, um dia que eu abro aquele livro novamente, eu lembro que eu li aquele livro com aquele vinho. Boa dica. Eu faço bacana esse pequeno isso, casamento aí. Eu nunca fiz isso daí, bacana. Vale sempre um vinho jovem, um vinho mais leve, não? Você pega um vinho complexo, pesado, você não vai conseguir chegar, acho que na 4ª página, 5ª página, né? Eu acho que por isso que eu falo que o vinho sendo mais permanente, quer dizer, você vai tomá-lo, você vai tomar menos doses, né? Porque ele vai ficar com você. Isso. E você vai conseguir chegar aí a ler aí pelo menos 15 páginas, 20 páginas aí tranquilamente. Perfeito, ótimo. Então tá aí as nossas dicas para quem conhece muito de livro e também é um grande conhecedor de vinho. Eu vou até falar já a especialidade dele no mundo do vinho. Mas quando você começou a tomar vinho, como foi a sua experiência, cara? Essa é uma curiosidade que eu nunca fiz essa pergunta para você. Vou aproveitar aqui ao vivo e fazer. Como foi? Eu conto para você. É assim. Só para nós, hein? Só eu e você. Não, o meu começo foi o começo, praticamente, acredito eu, de todas as pessoas. Você começa a gostar de gastronomia e você vê todo mundo tomando vinho, ouve falar que o vinho combina, escuta dizer que tomar vinho é uma coisa elegante, escuta dizer que tomar vinho torna você sabido e tal, e você começa a tomar. Na realidade é assim, eu confesso a você que no início até não foi uma coisa que não me chamou muita atenção. E é natural, porque é uma coisa nova. E existe um detalhe no vinho muito importante, que todo mundo que começa a tomar vinho, na realidade, antes de começar a tomar o vinho, ele precisa descobrir os segredos das caixas de aroma.
qualquer pessoa que quer dizer, olha, eu quero iniciar no vinho. Olha, se você não descobrir os segredos das caixas de aroma, você não vai conseguir fazer uma iniciação no vinho como realmente você gostaria e como o vinho merece. O que são as caixas de aroma? Para que você conheça o vinho, possa saborear todas as nuances do vinho, o seu cérebro precisa reconhecer aqueles aromas. Então, se você não come o suficiente de morango, ou nunca comeu, você não vai sentir um aroma de morango no vinho. Se você não come o suficiente de amora, o seu cérebro não vai reconhecer, e aí você não vai reconhecer a amora. As caixas de aroma servem para isso. Elas treinam o seu olfato para aqueles aromas. E você vai ver que coisa impressionante quando você exercitar-se com uma caixa de aroma. Depois de 15 dias fazendo esse pequeno exercício, você vai pegar a sua mão, uma taça de vinho, vai aerar esse vinho e vai sentir os aromas e vai falar assim, nossa, estou sentindo isso, nossa, estou sentindo aquilo. Eu me lembro a primeira vez que eu senti um aroma, foi uma felicidade. Mas isso é treino, né? É esse pequeno treino, esse truque. Se você não fizer isso, olha, você pode passar a vida inteira tentando sentir aroma em vinho, que você não vai sentir o aroma. Você vai sentir o paladar do vinho somente. E é bem comum no começo, todo mundo fala a mesma coisa. Eu não estou sentindo nada, estou sentindo cheiro de álcool aqui. Não tem nada aqui. Onde você encontra isso daí? É normal. Mas existe, quem não conseguir encontrar ou comprar uma caixa, existe um outro recurso mais simples que você sempre está cheirando na feira, no supermercado, lá no sacolão, as frutas, as verduras, as especiarias em casa, vai treinando também, que isso também tem validade. Mas a caixa de aromas é perfeita, porque ele é bem forte, obviamente, quando você abre a primeira vez, o aroma está realmente muito predominante, muito forte. Aí ele vai ficando mais macio com o tempo. Às vezes o que predomina mais, Marco, o pessoal descobre talvez mais rápido, né? É o aroma de madeira, porque é um aroma mais comum, quando os barris sofrem a queima, né, dos barris em 3 estágios. Alguns vinhos usam o primeiro, o segundo, o terceiro, para soltar ali os próprios aromas que ficam na madeira. Então, esses daí, provavelmente, quando você começar, sem caixa de aroma, talvez sejam os que você possa reconhecer. Agora, os outros não tem jeito, você tem que ter um exercíciozinho desse, ou o que eu disse, ou o que o Marcos falou, de aprender aí, quando vai à feira, cheirar o que tem que cheirar lá. É isso aí. Aliás, a gente já faz isso, né? Quando você tira algo que está na geladeira há um tempo, qual é a primeira coisa que você faz? Abrir a tampa e cheirar. Então a gente já sabe fazer isso daí, agora tem que treinar para o vinho. Vamos falar, você gosta muito da técnica da sabragem. A sabragem é uma forma de... que está rindo. É verdade, você é descobridor das coisas aí, né? Não, a gente está... Aliás, a gente conversou há muitos anos, acho que não lembro, que a gente fazia isso juntos, ir lá na sua casa, e não deu, e o tempo foi passando, e aí não rolou. Mas ainda a gente vai mostrar aí para filmar. Então, a sabragem é a forma de abrir uma espumante com uma espada, que se usava antigamente, era usada nos confrontos. Hoje, nossa sabragem é uma espada de lâmina reta ou curva, mas não tem corte, porque hoje a gente não precisa disso. Então, se usa para abrir a espumante, certo? Mas conta para mim, como que faz essa... Tem alguma técnica? Eu acho que eu já vi um vídeo seu também, que aconteceu uns lances engraçados, né? Verdade. Bom, você quer a parte engraçada primeiro, o acidente, ou a parte histórica da sabragem? Vamos começar pela parte histórica, né? Então, olha, existem muitas histórias e muitas lendas sobre o início da sabragem. A mais próxima, talvez, da realidade, seja de quando Napoleão requisitou os vinhedos para alimentar os soldados. Ele entra no vinhedo da Viúva Clicquot, né, da Vive Clicquot. Famosa.
Veuve Clicquot. Então, eles começam a atacar tudo e tal, e aí ela diz o seguinte, ela fala, olha, existe uma frase dela fantástica, né, que diz que naquele momento que ela disse assim, eu vou dar tudo que eu tenho hoje aqui para eles, e amanhã eles pagarão fortunas por cada garrafa que quebraram aqui hoje. E é o que aconteceu, né? Então, Napoleão entra, ele pega a garrafa e ela fala, olha, você, não precisa quebrar, não precisa, vamos fazer isso, vamos nos confraternizar, vamos abrir com elegância, com educação. E Napoleão tinha só uma espada na mão e ela dá a ele uma garrafa da champanhe e uma taça. E aí ele não conseguia, ele não sabia o que fazer com a espada, e ele instintivamente bate a espada na garrafa da champanhe Veuve Clicquot, e a garrafa abre e os soldados assistindo passam a repetir o feito. Então, segundo a lenda, a primeira garrafa que teve uma sabragem foi uma garrafa de Veuve Clicquot feita por Napoleão Bonaparte. Muito bem. E o que isso é legal? Bom, é um ritual interessante, mas ele tem algumas regras. Por exemplo, o champanhe tem que estar adormecido, não pode ser chacoalhado, entendeu? Você não pode chacoalhar o champanhe e dizer, agora eu vou abrir no sabre, eu vou abrir na espada. Como bem disse aqui o nosso consultor internacional de vinhos, o sabre hoje que é usado, com espada também, eu já abri com espada, já abri com facão, depois que você aprende, você exercita a técnica, não tem problema nenhum. Mas o ideal é um sabre sem corte, ele tem uma parte quadradinha ali embaixo dele e tal, mas ele tem o formato de um sabre. A champanhe tem que estar gelada, não muito gelada, tem uma temperatura ideal, é quando você pega na champanhe assim e quer soltar, essa é a temperatura ideal para você fazer a sabragem. Ela não pode, ela tem que estar descansada, ela tem que ficar dormindo ali, tá certo? Ela não pode ter sofrido nenhum tipo de movimento que cause pressão. Por quê? Porque quando você fizer a sabragem e a champanhe, se ela estiver acordada e não adormecida, a pressão de dentro da garrafa, e o nosso querido Marco Alvim mostrou aqui numa live que eu assisti, sensacional, ele falou isso sobre a pressão das rolhas e tal, ele fez até uma demonstração aqui ao vivo, volta aqui no Instagram dele que você vai assistir essa live, vale a pena. E aí você pratica esse ritual, que é um ritual elegante, remete ao passado, assim como o ritual de abrir os vinhos antigos, ou vinhos do Porto antigos, com a tenaz. Você abre a quente, com uma tenaz, que é um alicate que vai para a lareira, você esquenta, aquece a garrafa, aí você molha, e aí você tira o gargalo na altura do pé da rolha. É lindo isso também, é uma coisa bacana, um ritual bacana. Eu faço todos eles, eu fui aprendendo aí, faço todos eles. Quando você pega, eu sempre tenho perto de mim aqui, quando você faz uma sabragem, o bonito é que você tem uma rolha como essa daqui, ó. Vendo? Você tem a cabeça da garrafa junto com a rolha, você não separou a rolha. Olha que legal que fica. Isso aqui é uma champanhe que sofreu uma sabragem. E está original. Essa sabragem hoje é original. Esse aqui, por exemplo, hoje é um modelinho de sabre, ó. Vendo? Esse é o que eu mais uso. Ele não é longo, é um sabre francês, né, se usa muito na França, nos restaurantes franceses principalmente. Agora, você fala assim, Romão, é para qualquer um? Desde que a pessoa se dedique e faça assim, olha, eu quero aprender. Como, por exemplo, Marco, eu vi você fazer um programa de rolhas outro dia, achei fantástico aquela live também, né? Nós temos algumas garrafas de vinho, por exemplo, algumas garrafas francesas, que elas vêm com uma rolha de vidro. Isso. Que é essa aqui. E você sabe bem, muita gente corta a mão ao abrir essa rolha aqui,
porque ela também tem um jeitinho de abrir, você não pode chegar lá e tentar abrir assim, porque ela corta a sua mão. Então tudo no vinho tem uma pequena técnica, que basta você aprender para que você possa executar essa técnica com maestria. Quanto ao acidente, é assim, o Leão Lobo, que todos vocês conhecem, meu querido amigo, fez aniversário recentemente, aproveito aqui e dou mais um parabéns para ele. Ele veio à minha casa para fazer um programa, e aí ele combinou, falou, Romão, ele viu aqui uma rolheira que eu tenho de rolhas que foram tiradas na sabragem, garrafas de champanhe. Aí ele disse assim, ele falou, vamos terminar o programa fazendo uma sabragem. Eu falei, tá bom. E aí colocamos lá a champanhe ao nosso lado, entre nós e tal. Só que alguém, durante as gravações, fez exatamente o que não se faz com uma garrafa de champanhe. E não se faz por muitas razões. Por exemplo, a champanhe tem que estar adormecida. Quando você abre uma champanhe, você não pode fazer o "ê", né? Porque quando aquela champanhe toda que cai, você desperdiçou. Tudo que tem dentro. Tudo que tem dentro. Então, para abrir um champanhe, você põe o seu dedo aqui em cima da rolha, segura a boca da garrafa e vira a garrafa, para você aproveitar tudo que tem dentro do champanhe. E você tem que pôr o dedo aqui, porque ela, como disse e demonstrou bem o Marco numa live dele, a rolha pode sair. Então, você pegando aqui, segurando a boca da garrafa, você vira a garrafa, não a rolha. Isso. E alguém, Marco Alvim, sem que eu tenha visto, fez o E na garrafa. E a pessoa fez o E, eu não vi, ninguém viu. E quando o sabre bateu naquela garrafa de champanhe, explodiu. Foi um desastre que você não tem ideia. Explodiu, foi caco de vidro para todo lado. Inclusive o Leão Lobo colocou no making off dele. E tá lá no meu canal do YouTube. Lá, deve ter feito uma lambança. Não, foi um horror. O Leão Lobo tinha que ir pro ratinho. Não, graças a Deus. Não, a minha mão cortou. Porque normalmente, quando uma garrafa estoura, olha o perigo, quando uma garrafa estoura na sua mão, não tem como, você tem a mão cortada, o vidro vai cortar a sua mão. Não tem como uma garrafa estourar e você não cortar. Então, é um ritual elegante, simpático, histórico, mas é necessário que se faça o exercício da técnica. Então, Romão, eu quero fazer, eu já tenho um sabre. Olha, começa com garrafas simples, tá certo? Olha, uma champanhe, uma garrafa de Prosecco, por exemplo, é um espetáculo. Você pega as garrafas de Prosecco da Salton, puxa, olha, você faz a sabragem com uma tranquilidade, porque elas não têm aquela resistência das garrafas francesas, né? Das garrafas italianas, que você pega aquelas garrafas italianas, elas são fortes, né? É um vidro mais espesso, por causa da luz, né? Porque os europeus cuidam muito dessa história do vidro, o vidro é mais escuro para evitar a luz na bebida. Então, se você quiser começar, fica aqui a minha recomendação. Encontre aí um sabre, tá certo? Que não ofereça perigo, que não tenha corte, e comece com as garrafas da Salton, tá bom? E você vai ver que fantástico, daqui a pouco você está fazendo sabragem aí e se divertindo nos seus encontros. Aproveitando o gancho, você colocou bem, e vou aproveitar a carona. Uma espumante, uma champanhe, ela tem dentro da garrafa 5 atmosferas. Vou dar uma noção que é isso. Um carro, um pneu de carro estacionado, porque quando você começa a andar, você começa a aquecer, aumenta um pouco a pressão. Mas um carro estacionado, o pneu, que tem 32 libras, né? Normalmente se usa 31, 32 libras, tem 2 atmosferas. Dentro de uma espumante tem 5 a 6 atmosferas, equivale a uma pressão de um pneu de caminhão. Então você imagina o perigo que é isso daí, principalmente você fica brincando, apontando, tira lá a gaiolinha e fica apontando a rolha para as pessoas, isso machuca. Então tem que tomar muito cuidado. E quando você chacoalha, não você machuca. né? E aí você chacoalha... Desperdiçou, né?
Pois é, não, desperdiça toda a qualidade de uma espumante. A espuma foi embora, o que tem de conteúdo dentro da espumante foi embora, e aí não vai se aproveitar e tirar o melhor que o vinho. Se você quiser começar então, começa com as garrafas da Salton, os Prosecos da Salton. A Fátima Salton, nossa querida amiga, minha querida amiga, vai agradecer. Aliás, quando se visita vinícolas, Marco, você sabe disso, que já conhece centenas aí pelo mundo. Você é um grande estudioso desse assunto, dedicou a vida a isso, né? Algumas vinícolas, a maioria delas faz o ritual da sabragem. Verdade. E isso é um ritual, encanta o visitante. É bacana. Eu gosto, sempre que posso, que tenho oportunidade, um pouquinho de tempo, que a gente está... E em casa, interessante, Marcos, você sabe que em casa, tanto a Thaís como os meus filhos, os 3 filhos, sabem fazer, eles fazem. Até recentemente aí o Igor, ele acabou fazendo aqui e tal, ele gosta também de praticar. Ele gravou um vídeo e colocou aí na internet. Tá um sucesso o vídeo dele fazendo sabragem aí. Bacana. Eu também quero ensinar os meus 2 a fazer, mas a gente mora em apartamento e vai fazer uma bagunça ferrada. Não faz não. Não faz não. Fique tranquilo que não faz. Então tá bom, eu vou filmar. Se fizer, eu vou falar, olha, fez ou não fez. Mas olha, estão perguntando aqui que vinho a gente qual vinho está tomando, né? Então, eu vou falar. Pode falar? Pode. Olha, eu como hoje eu tive um pouquinho, estava ouvindo alguns tangos e gosto muito de Gardel. Vinho com música, aqui, é outro assunto. Vamos fazer outra live sobre isso. Vamos. Isso aí. Eu estou tomando aqui de Mendoza, um dos grandes sucessos de Mendoza, que é o Buenos Aires. Legal. Bom, aí o Marco mostra o dele agora. Aí. O meu, aliás, a dica é boa, porque eu comprei esse aqui, é um La Cuvée do Georges Duboeuf. Nas minhas épocas de jovem, que eu trabalhava na importadora, Maison de Vin, trazia o Georges Duboeuf, que o cara é top, tem uns vinhos muito, muito tops. E o Pão de Açúcar estava vendendo esse vinho, então eu aproveitei, inclusive estava um dia de promoção, eu comprei, muito bom, é um vinho rosé, não deixa nada a desejar, um vinho barato, se você pegar num dia de promoção, o dia que eu estava lá, coincidentemente, você compra 2 e leva 4, então imagina, se não aproveitei o momento, né? Muito bom, refrescante. Você sabe, Marco, que eu falei há pouco aqui da Fátima Salton, né? A gente falou da Salton. Nós temos grandes vinhos nacionais. Eu não sei a sua opinião. Aliás, será um tema futuro. Mas eu acredito que o vinho nacional ele é injustiçado. Porque nós temos vinhos fantásticos aqui, nós temos vinhos que são servidos em lugares aí pelo mundo afora, e de repente a gente aqui tem um certo restício, né, contra o vinho nacional. Quem sabe um dia a gente pode fazer uma live só falando de vinho nacional. Ou você, né? Você, não eu. Você. Eu sou editor. Mas você pode o entendido de vinho aqui é você. Não, imagina. Mas está na lista de a gente falar, inclusive tem umas coisas interessantes futuras, é só esperar a pandemia acabar, que tem um novo lance aí para acontecer, vai ser legal, e justamente sobre vinhos nacionais. Ele não é injustiçado, é que lá no passado, bem no passado, foi a época que, quando eu comecei com o vinho, os vinhos nacionais eram muito precários. E, obviamente, o valor estava nos vinhos importados. E, obviamente, diria de 25, 20 anos para cá, os grandes produtores tomaram uma atitude e começaram a trazer winemakers de fora, ou formar pessoas aqui no Brasil, enólogos, que tem bastante enólogos de nome, inclusive o Adriano da Miolo é um deles, e começar a produzir bons vinhos. Hoje, inclusive, vinhos premiados lá fora. Então, hoje, vale a pena investir. E a qual também eu ia comentar, tomar um vinho nacional, lendo um livro de um escritor nacional, é a melhor forma de prestigiar o que a gente tem aqui no Brasil, cara. Né? Olha que grande harmonização que nós teríamos. Os vinhos nacionais são muito bons, vocês vão ficar impressionados. Eu tenho aqui na minha adega alguns vinhos nacionais, que eu vou tomando, né? Então acaba. Vale a pena.
os grandes, e inclusive vinhedos até pequenos, mas a gente chama de vinhedos produtores boutiques, com os vinhos. Tem uma pequena que vai ser uma entrevistada brevemente, que ela tem vinhos premiados lá fora, e ela não é tão grande como Salton e outras, mas os vinhos desse produtor é impecável, vale a pena. Nós vamos falar sobre aí uma isso, live um dia só sobre vinho nacional. Você me permite eu dar um oi aqui ou não? Claro. Porque eu estou vendo tanta gente legal aqui. Nossa, a live é nossa. Olha só, estou vendo aqui o doutor aqui, Aônio Vieira, um dos maiores cirurgiões. Aliás, você podia convidá-lo para falar sobre sorriso, os dentes e o vinho, né? Que tem alguns estilos. Também está na lista. Também, né? Estou vendo bacana. Estou vendo aqui a Shirley Brandão, minha querida amiga. Shirley Brandão é lá de Goiânia, minha querida amiga, minha aluna. Um abraço, Shirley. Eu espero que vocês que estejam nos acompanhando também estejam tomando aí uma taça de vinho. A Márcia está perguntando... Fica tímido aqui. Não, vamos. O livro para os 7 Capitais. Márcia, os 7 Capitais, eles não são bíblicos, eles estão no livro O Inferno de Dante. Então, é lá que estão, é lá que você vai encontrar. Claro, existem menções aí na internet, mas os 7 pecados capitais, eles são do livro O Inferno de Dante. E qual seria o vinho adequado para acompanhar isso daí? E como eu não tenho a leitura desse vinho... O vinho do diabo, então. Porque o diabo toma vinho. Toma, todos tomam. O diabo toma vinho. Na realidade é assim, ele toma conhaque. Porque o conhaque você precisa esquentar um pouquinho, como lá no inferno é muito quente, então ele toma conhaque. É criativo. Esse Romão aí, vou te falar. Não, pode tomar um espumante. Quando você tem dúvida, pega um espumante. Não, lá não dá, Marco. Lá é muito quente. Tem que ser muito conhaque. quente, tem que ser conhaque. Tem que ser conhaque. A Márcia está perguntando assim, você vai no programa das mulheres? Essa pergunta é para mim. Sim, Márcia. Tem o meu quadro lá no programa Mulheres. Ele está sempre lá, né? Provavelmente. Está sempre lá. A gente está sempre lá. Bacana. Obrigado pela audiência, Márcia. Boa. Quem não? Então, aí nós temos... O Romão foi uma alegria de ele estar aqui, ele sempre está muito ocupado, muito requisitado, então é difícil achar um horário com ele para fazer essa live, mas ele é uma riqueza, é uma biblioteca ambulante, né? Sabe de tudo, conhece tudo, lê muito, então é gostoso estar com ele e ainda fazendo perguntas. Poderia fazer perguntas aqui sem parar, porque ele sabe de tudo. E um escritor, é claro, que é de tirar o chapéu. Bem, então eu falei a gente tomar um vinho, e também que é interessante, ler um livro sobre vinho também é muito interessante, você vai aprender muito e vai ter uma boa harmonização, porque enquanto você está lendo sobre vinhos, você está ali do lado com o vinho ao vivo e tirando as suas dúvidas com o vinho. Também é uma indicação Perfeito, muito interessante, né? Conhecer vinho é vivência, quer dizer, à medida que você vai aprendendo nos livros. Aliás, hoje nós temos ótimas publicações. Apesar que todos que eu conheci que escreveram livros sobre vinho, não só no Brasil, fora do Brasil também, sempre fizeram ótimo. Eu nunca peguei, olha que coisa interessante, Marco Alvim. Não sei você, na sua trajetória de consultora internacional de vinhos, eu nunca peguei um livro sobre vinhos que fosse ruim. Não tem. Nunca. Todos os autores que se predispuseram a escrever fizeram um ótimo trabalho. O que pode... Ruim não tem mesmo, é verdade. Pode sim pegar um livro que tem muitas figuras, muitas fotos e pouco texto. Mas mesmo assim é divertido, porque a gente está vendo, tentando... essas coisas que entram nos nossos olhos, né, nossa visão do olhar de paisagem, de vinhedo, das pessoas recolhendo o vinho, sempre é interessante. Estas, é isso? Estaves. Deixa eu pôr o meu auxiliar aqui, que aí já está pequenininho. Ligou-se o vinho. Ligou-se o vinho. Ligou-se o livro, né? O livro. Ligou-se o livro ao café, né? Mas você sabe, então o pessoal fala, você vê, a gente está num café, a pessoa está tomando um café, está lendo um livro e tal.
as livrarias todas têm café. Você sabe que há muitos anos atrás, exatamente há 12 anos atrás, eu tenho um querido amigo que ele mora na Argentina hoje, é um grande profissional da área gastronômica, montou diversos restaurantes aqui no Brasil, e eu o questionava sobre isso. E outro dia, conversando com você, você me trouxe essa memória, que eu nem lembrava mais disso. E há 12 anos atrás, ele estava montando um restaurante na Granja Viana. Na Raposa. E ele falou, Romão, lembra que você me contou que livraria devia ter vinho? Que as pessoas deviam ler um livro e tomar um vinho? Eu falei, lembro. Ele falou, olha, e o que a gente podia fazer? Porque a pessoa não vai tomar uma garrafa. Eu falei, olha, tem umas máquinas italianas. E você pode trazer uma máquina dessa, as pessoas tomam por dose dentro da livraria. E ele fez isso. Ele inaugurou essa livraria. Eu nem sei se está lá ainda, mas ele acabou voltando para a Argentina. E se ela estiver ainda funcionando neste modelo, talvez seja a única do mundo. A única do mundo. Porque o livro, ele combina com o chá, com o café e com o vinho. Verdade. Então, outro dia eu tenho um amigo que me escreveu e dizendo, Romão, eu ganhei uma cachaça chamada Entre Colunas e estou lendo o seu livro tomando pequenas doses. Eu falei, você está tomando uma das melhores cachaças que nós temos aqui no Brasil. Então, a cachaça também, adequadamente, claro, porque senão você não consegue ler o livro, né? Nem 2 páginas. Nem 2 páginas. Mas fala aí do Estes aqui, o que ele perguntou aqui dos filmes, né? Não, ele perguntou quais os livros que indicaria. Eu gosto muito esse do um grande amigo, inclusive está aqui no meu Insta, que é o Cabral. Ele fala aqui sobre o dicionário ilustrado Vinho do Porto. Muito divertido, se tiver um vinho do Porto na mão. Sensacional. Sensacional. Cabral, grande homem guerreiro, do vinho. É. Outro legal que é Adriano Ramos Pinto, também produtor muito português. Bom. Aqui, ó, olha a grossura, a idade desse livro. Dá para você tomar umas 3 garrafas vendo esse livro. Livros técnicos, você pode ir mais a fundo. Pegar livros que falam sobre vinho, sobre uvas, o Machado da Globo, né? Isso, aquele Renato Machado. Renato Machado, ele tem livros que são baratinhos, 15, 20 reais, são ótimos. O Renato Machado é um dos grandes de vinho dos países, ele, Boni e alguns outros aí. Deixa eu mandar um abraço para minha querida Esmeralda aqui. Claro. A Esmeralda é uma queridíssima, ela adora você, Esmeralda. Obrigado aí pelo seu carinho, tá sempre com a gente, viu? Que bacana. Um brinde a você, Esmeralda, ó. Um brinde vamos lá, saúde. Saúde. O Romão com um tinto e eu com um rosé. E você, espero, estar também com vinho na mão. A gente tem que começar a ter esse hábito de ter um vinho na hora da live, é mais divertido também. É uma harmonização interessante. Você tem, mas você tem. Eu assisto, não, o pessoal que nos assiste, Exatamente. Mas bacana. Marco, você sabe uma outra coisa que eu estava lembrando aqui? Sim. Me perguntam muito, as pessoas sabem, né, do apreço que eu tenho pelo vinho e tal, e às vezes quando termina uma palestra, ou a gente não fala, Romão, qual é o melhor vinho? Entre aspas, né? Essa é uma pergunta que eu ouço demais. Aí vem aquelas histórias, né? O melhor vinho é o que você gosta, o melhor vinho é aquele que te faz feliz, o melhor vinho... Eu posso responder essa perguntinha aqui ou não? Claro. Que eu mesmo fiz? Sim. Pode. Ou você responde primeiro, depois eu falo? Não, fala, pode responder. Então, aí eu gostaria até de ouvir a sua opinião sobre isso, né? Eu penso o seguinte, o vinho, se vocês soubessem o quanto é empenhado para a produção de um vinho, como é que ele nasce, desde a semente, a uva, a colheita e tudo mais, você jamais faria uma pergunta dessa, qual é o melhor vinho? Todo vinho merece respeito.
Ah, Romão, até o vinho de sagu, até o vinho de sagu. Por quê? Porque você não comeria o sagu que você tanto gosta aí se não fosse aquele vinho. Porque senão ia ser um sagu caro, não é verdade? Aí você não ia comer o sagu. Então, na minha opinião, Marco, não existe o melhor vinho, existe o respeito ao vinho. Quando você respeita o vinho, você não fala, esse vinho é bom, esse vinho é ruim, eu já tomei melhores. Você tem que respeitar o vinho. Você toma o vinho, entende aquele vinho, guarda a memória daquele vinho. Aliás, as minhas rolheiras, aqui, as chamamos de memória. Por quê? Porque nas rolhas eu escrevo em todas elas. Por exemplo, esse vinho que eu abri hoje, eu escrevi aqui, esse vinho eu abri na live com meu querido amigo Marco, e aí eu guardo e ponho a data. E as pessoas que vêm em casa assinam, né, as rolhas quando eu abro o vinho. Então tem assinatura aqui que você nem imagina. Respeite o vinho. Não se preocupe se ele é bom, se ele é ruim. Todo vinho merece respeito. Se ele não agradou o seu paladar, não tem problema. Você já conheceu um vinho que não agradou o seu paladar, aí você troca, mas não diga que ele é ruim. Porque ele viveu muito e até sofreu muito para chegar aí na sua taça. Compactuo com a sua resposta, também tem essa mesma linha. Existem vinhos caros. Todo mundo, quando faz essa pergunta, fica imaginando que você tomou o vinho mais caro, mas o mais caro não é o melhor. Isso seria assim, uma comparação. Qual é a melhor viagem que você fez na sua vida? Na verdade, todas as viagens são maravilhosas, todas são gostosas. Quando você se dispõe a sair de casa, pegar sua mala, viajar 8, 10, 12, 14 horas, 32 horas para outro lugar, ela tem que ser sensacional. Então você vai prestigiar e vai falar, gostei ali. É a mesma coisa o vinho, todos são interessantes. Pode ser que um seja mais simples, mas tem um valor. A mesma dor que você falou, né, eu lembrei agora, de alguém criticar um vinho que teve todo um trabalho, de você plantar, acompanhar a uva, sofrer com as intempéries do tempo, pode chover muito, estragar, ou fazer muito sol, etc. Ele colher, produzir o vinho, engarrafar e distribuir pelo mundo, e depois esse vinho é ruim, não te agradou. Mas você não precisa também comprar mais, não compra, pegue outro. Agora, outra coisa que me deixa muito triste, depois de todo esse caminho que o produtor e o vinho tem, é quando eu vejo uma champanhe sendo estourado num navio, sendo estourado assim à toa, eu falo, putz, o cara teve tanto trabalho para fazer esse vinho. Arrebentada, porque eles amarram a champanhe numa corda e jogam contra o navio. Nossa, isso dá uma dó, cara. É a mesma coisa, mas esse sentimento da gente que sabe o valor. É a mesma coisa quando um campeão de corrida, de carro, de moto ou velocidade, seja qual for, estoura champanhe, fica jogando o outro, fala, nossa, cara, o trabalho que o cara teve para fazer esses pontos. Mas é um Apesar ritual. que aquela champanhe é um ritual, a champanhe, o banho de champanhe sem nas álcool, corridas, né? Não, é que a champanhe ela patrocina, né? Isso nasceu com os próprios patrocinadores da Chandon. Mas elas são sem álcool, né? Você sabia? A Chandon é a mesma fabricante da Dom Perignon, né? Você sabe que você estava me falando, a gente estava conversando aqui, eu estava lembrando o seguinte, você passa em frente, por exemplo, o Chateau Petrus. Olha que interessante, ali você tem os vizinhos que têm o mesmo terroir, a mesma água, e você pode tomar aqueles vinhos, você não precisa tomar o Chateau Petrus, você pode tomar os vinhos vizinhos, que têm um valor menor, e são maravilhosos. É verdade. São tão bons quanto. Vai lá no Romanée Conti, vai tomar o vizinho do Romanée Conti e tal. Agora, eu recomendo o seguinte, Marco, pelo menos uma vez na vida, você precisa dar um jeito de provar esses grandes vinhos. Normalmente as pessoas cotizam, né? Então, aí toma 5 ml cada um, 100 pessoas, toma 5 ml cada um. Ah, mas tomou só 5 ml, mas você vai contar pelo resto da sua vida que você tomou um Chateau Petrus, que você tomou um Romanée Conti. Não, e o Romanée Conti, pelo valor dele, de 32 mil euros, dá muito mais do que 100 mil reais,
Não dá para tomar 5 ml no copinho, você tem que pôr na seringa e aplicar em você, porque você não pode perder uma gota, cara. Não tem problema, mas você experimentou. Pode dizer que tomou. Mas, Romão, eu tomei 5 ml, mas tomou. Então você provou o vinho. Provou. É igual, assim, viajou lá para fora, aluguei um carro lá, uma Ferrari, andei 10 minutos, mas andei numa Ferrari. Andou numa Ferrari. Você vai para Gramado hoje, você aluga Ferrari, Lamborghini, Verdade. E dá uma volta lá e pronto. Pronto, tirou a vontade, o desejo de. Né? Mas bacana, nossa live realmente... Eu não consigo, a gente fala, eu tenho que fazer lives mais curtas, né? Mas o papo é tão bom, cara, que não dá vontade mais Não, parar. é que a gente acabou... O vinho acelera um pouquinho, né? O vinho tem características maravilhosas, né? Uma delas é essa. As pessoas conversam, as pessoas se relacionam. É melhor rede. É a melhor rede social que existe do planeta, é o vinho, né? Ninguém faz amigos tomando leite. Não. Aliás, eu falei isso outro dia. Nem água. Nem água. Nem café, nada. Café ainda 102 ali, Tom. Mas eu falei essa frase, ninguém se reúne em volta de uma mesa para falar de leite. E eu falei com a pessoa errada, falei assim, faz sim, meu pai é produtor de leite e reúne o pessoal lá para falar do leite. Eu falei, putz, então tá bom. Vou tomar cuidado agora com o que eu falo. Mas é mais ou menos isso. Ele vinho... podia ser produtor de vinho, né? Aí ele teria mais conversa. Né? Mas não vou falar isso, né? Para estar certo, tá bom. Mas o vinho realmente reúne as pessoas. Você tem papo, você vê. A gente não para de conversar. Se pegar uma garrafa aqui e a gente começar a tomar, a gente vai a noite toda conversando. E traz experiências. Mas não pode, o Instagram só tem 55 minutos. Aliás, é melhor você dar uma olhadinha aí, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai ser derrubado aqui. Então... só temos mais 5 minutos. Marco, não, 4 minutos. Olha, deixa eu te agradecer. Muito obrigado pelo seu convite. Prazer imenso estar aqui falando com você. Você sabe o quanto eu te admiro a sua carreira, a sua dedicação ao vinho. Você é, sem sombra de dúvida, um dos grandes consultores de vinhos internacionais, e é um brasileiro, isso aqui é maravilhoso, é um brasileiro. Eu espero que você continue fazendo sucesso cada vez mais, e parabéns pelas lives, uma mais fantástica que a outra. Aos que estão aqui conosco, muito obrigado, né, por estarem aqui. Leiam os livros de César Romão, e se algo que dissemos aqui tocou sua mente, tocou seu coração, que você faça bom uso disto. E aproveitando a carona, o César Romão tem um curso interessante que é Seja Protagonista do Seu Futuro online. Depois entra lá, vocês vão dar uma olhada, vai ajudar muito para quem está precisando. Eu agradeço, Romão, pelo seu carinho, pela sua atenção. A gente sempre conversa, a gente dá muita risada, fala, tem muito assunto bacana, e estamos aqui fazendo as pessoas participar da nossa conversa, que é o mais interessante. Consegui agendar com você hoje essa live, muito bacana. Espero que essa live entre livros e vinhos tenha ajudado e tenha esclarecido alguma coisa, mas é mais uma brincadeira. Ele não tem um foco necessariamente de harmonizar, e sim de a gente falar que o vinho também acompanha um livro. Tá? Agradeço também a todos que estão aqui nos acompanhando. Essa live vai ficar disponível no nosso Insta, para quem quiser depois rever, indicar os amigos. Eu agradeço aqui a paciência, o tempo que teve aqui disponível, teve aqui com a gente na nossa live. E o que eu tenho a agradecer a todos. E na próxima, nos vemos na próxima live, que ainda não tem o tempo, talvez seja com a Ônio, né? A gente vai falar, mas vamos ver se ele aceita. Nós vamos falar sobre saúde e vinho, né? Na verdade, exclusivamente nos dentes, que é a especialidade, um grande dentista que nós temos aqui no Brasil. Romão, obrigado por todos pela paciência, pelo carinho, e nos vemos na próxima live. Um beijo a todos, um bom final de semana, sintam-se todos abraçados. Obrigado, Romão, nos falamos. Obrigado, gente. E obrigado por tudo. Tchau, tchau.